Capítulo 9. O duelo da meia-noite. Nunca tinha passado pela cabeça de Harry que fosse possível vir a encontrar um rapaz que ele detestasse mais do que o Dudley, mas isso foi antes de ter conhecido Draco Malfoy. Felizmente, os Gryffindor do primeiro ano só tinham a aula de poções em conjunto com os Slytherin, por isso não eram obrigados a conviver muito tempo com o Malfoy. Ou pelo menos essa era a regra até ao dia em que foram encontrar espetado no placar da sala comum dos Gryffindor uma notícia que pôs a todos mal dispostos. As lições de voo iam começar na próxima quinta-feira e Gryffindor e Slytherin teriam essa aula em conjunto. Ótimo, disse Harry ironicamente. O melhor que podia acontecer-me, fazer figura de parvo em cima de uma vassoura diante do Malfoy. Aprender a voar era uma das suas maiores expectativas. Tu não vais fazer figura de parvo, coisa nenhuma, disse o Ron usando a lógica. Além disso, o Malfoy anda sempre a dizer que é o maior em Quidditch, mas eu aposto que é só garganta. Malfoy falava mesmo muito de voar. Queixava-se bem alto de os primeiros anos não fazerem parte dos clubes de Quidditch e contava gabarulices sem fim que acabavam sempre com ele a escapar por um triz aos muggles que o perseguiam em helicóptero. Mas não era ele o único. Seamus Finnegan contou que passara a maior parte da infância sobrevoando os campos em cima da sua vassoura. Até o Ron se gabava, para quem o quisesse ouvir, de quase ter chocado com um planador na velha vassoura do seu irmão Charlie. Todos os que pertenciam a famílias de feiticeiros falavam constantemente de Quidditch. Ron já tinha tido com Dean Thomas, que partilhava com eles o dormitório, uma discussão calorosa sobre futebol. Ron não achava nada interessante um jogo em que havia apenas uma bola e onde era proibido voar. Harry fora dar com Ron a picar o póster do Dean que representava a equipa de futebol do West Ham e tentando fazer com que os jogadores se mexessem. Neville nunca tinha experimentado uma vassoura em toda a sua vida, porque a avó nunca o deixara aproximar-se de tal objeto. Aqui para nós, Harry achava que ela tinha toda a razão, porque Neville já conseguia ter uma imensa quantidade de acidentes mesmo com os 2 pés bem assentes no chão. Hermione Granger estava quase tão nervosa com a ideia de voar como o Neville. Tratava-se de uma coisa que não podia aprender-se de cor, não que ela não tivesse tentado. Na quinta-feira, ao pequeno almoço, chateou-os mortalmente com as informações sobre voo que tinha conseguido obter num livro da biblioteca chamado O Quidditch através dos tempos. O Neville bebia-lhe as palavras, tal era a sua ânsia de descobrir alguma coisa que o ajudasse a agarrar-se à vassoura, mas todos os outros sentiam um imenso alívio com a chegada do correio. Harry não voltara a receber nenhuma carta depois do convite de Hagrid, facto no qual Malfoy reparara, claro. O mocho real do Malfoy estava sempre a trazer-lhe pacotes de doces de casa, que ele abria com um sorriso maldoso à mesa dos Slytherin. Uma coruja de celeiro trouxe ao Neville um pequeno embrulho da avó. Ele abriu-o com grande excitação e mostrou aos colegas uma bola de vidro do tamanho de um grande berlinde, que parecia cheia de um fumo branco. É um lembrador, explicou. Minha avó sabe que eu passo a vida a esquecer-me de tudo. Isto diz-nos se há coisa de que nos estamos a esquecer. Olha, apertas assim e se ficar vermelha... Oh! Ficou aflitíssimo porque o lembrador tornou-se vermelho escarlate. Esqueci-me de qualquer coisa. Neville estava a fazer um esforço enorme para tentar lembrar-se do que se tinha esquecido, quando Draco Malfoy, que passava naquele momento pela mesa dos Gryffindor, lhe arrancou o lembrador das mãos. Harry e Ron puseram-se de pé num salto. De certo modo esperavam um pretexto para dar uns socos ao Malfoy, mas a professora McGonagall, que conseguia sempre acabar com os conflitos mais depressa do que qualquer outro professor da escola, chegou num rompante. O que é que se passa aqui? O Malfoy tirou-me o meu lembrador, professora. Com ar de poucos amigos, Malfoy pôs novamente o lembrador em cima da mesa. Estava só a ver, disse enquanto se afastava, seguido do Crabbe e do Goyle. Às 3:30 da tarde, Harry, Ron e os outros Gryffindor desceram apressadamente a escadaria principal, dirigindo-se aos campos para a sua primeira lição de voo. Estava um dia claro e ventoso e a relva ondulava debaixo dos pés dos jovens que desceram pelos declives até chegarem a um relvado macio, do lado oposto aos campos da Floresta Proibida, onde as árvores sombrias balançavam à distância. Os Slytherin já se encontravam todos lá,
assim como as 20 vassouras alinhadas no chão. Harry tinha ouvido Fred e George Weasley queixarem-se das vassouras da escola, dizendo que algumas começavam a vibrar se o aluno voava muito alto ou durante o voo puxavam um pouco para a esquerda. A professora Madame Hooch chegou. Tinha cabelos curtos e grisalhos e uns olhos amarelados como os de um falcão. Então, de que é que estamos à espera? Grunhiu. Cada um junto da sua vassoura. Vá, despachem-se. Harry deitou um olhar à sua vassoura. Tinha um aspecto velho e algumas das nervuras do cabo eram salientes e formavam estranhos ângulos. Estendam a vossa mão direita ao longo da vassoura, gritou Madame Hooch, e digam de pé. De pé, gritaram todos. A vassoura de Harry saltou-lhe para a mão de imediato, mas foi uma das poucas que o fizeram. A de Hermione Granger limitou-se a rolar no chão, e a do Neville nem se mexeu. Talvez as vassouras, à semelhança dos cavalos, soubessem distinguir quem tinha medo, pensou Harry. Havia um tremor na voz do Neville que mostrava claramente que a última coisa que ele queria na vida era levantar os pés do chão. Madame Hooch mostrou-lhes então como voar nas vassouras sem escorregar pelo cabo e andou de um lado para o outro a corrigir-lhes as posturas e o modo de se agarrarem. Harry e Ron adoraram quando ela disse ao Malfoy que ele andava há anos a fazer tudo ao contrário. Bem, quando eu apitar, vocês levantam do chão com toda a força, disse Madame Hooch. Mantenham as vassouras firmes, subam cerca de 1 metro e em seguida recuem, inclinando-se ligeiramente para trás. Quando eu assobiar, 3, 2... Mas o Neville, tal era o nervosismo, a agitação e o medo de ficar no chão, puxou com força antes de o apito ter sequer tocado os lábios de Madame Hooch. Volta aqui, rapaz! Gritou ela, mas Neville elevava-se a pique como uma rolha de cortiça que tivesse saltado de uma garrafa. 3 metros, 5 metros... Harry viu a sua expressão apavorada a olhar para baixo. Viu escorregar pela borda da vassoura e... Splash! Um ruído surdo, uma forte pancada e Neville caído, com a cara na relva, feito num feixe. A vassoura estava ainda a subir, cada vez mais alto, e começava a ser indolentemente levada em direção à floresta proibida. Madame Hooch estava inclinada sobre Neville com um rosto tão pálido quanto o dele. Harry ouviu-a murmurar. Pulso quebrado. Vá lá, rapaz, está tudo bem, levanta-te. Voltou-se para o resto da classe. Nenhum de vocês sai daqui enquanto eu vou levar este rapaz à ala hospitalar. Deixem as vossas vassouras no lugar em questão ou vão parar fora de Hogwarts antes de terem tempo de dizer olá, Quidditch. Madame Hooch pôs o braço em volta de Neville que cocheava, agarrado ao pulso, com a cara cheia de lágrimas. Mal eles desapareceram, Malfoy rebentou a rir a bandeiras despregadas. Viram a cara do grande pastel? Os outros Slytherin juntaram-se à risota. Está calado, Malfoy, disse bruscamente Parvati Patil. Tomando o partido do Longbottom, disse Pansy Parkinson, uma rapariga de feições duras que pertencia aos Slytherin. Não te imaginava a gostar de bebés chorões, Parvati. Olhem, disse Malfoy, inclinando-se e apanhando logo algo do relvado. É aquela coisa estúpida que a avó do Longbottom lhe mandou. O lembrador brilhou ao sol quando ele lhe pegou. Dá cá isso, Malfoy, disse o Harry com a maior das calmas. Toda a gente se calou para observar. Malfoy sorriu com um ar mesquinho. Acho que vou deixá-lo algures por aqui para o Longbottom o vir buscar. Que tal lá em cima de uma árvore? Dá cá isso, berrou Harry, mas o Malfoy tinha subido para a vassoura e desaparecera. Não era mentira, ele sabia voar. À altura de um dos ramos mais altos de um carvalho gritou: Vem buscá-lo, Potter! Harry pegou na vassoura. Não! Tentou impedir Hermione Granger. Madame Hooch disse para não lhes mexermos. Vais arranjar sarilhos. Harry ignorou-a. O sangue fervia-lhe nas veias. Subiu para a vassoura, pressionou com força contra o chão, o ar passou-lhe rapidamente pelos cabelos, a capa esvoaçava atrás dele e, num misto de alegria e orgulho, apercebeu-se de que sabia fazer algo que ninguém lhe tinha ensinado. Era fácil, era fantástico. Ele levou um pouco mais a vassoura e ouviu gritos e suspiros das raparigas lá embaixo e a ovação de Ron.
Voltou-se na vassoura diretamente para encarar Malfoy no ar. O outro parecia atarantado. Dá cá isso, gritou Harry, ou atiro-te dessa vassoura abaixo. Ah, sim, disse Malfoy em tom de chacota, mas com alguma preocupação na voz. Harry sabia estranhamente o que deveria fazer. Inclinou-se para trás, agarrou a vassoura cautelosamente com ambas as mãos e esta disparou contra Malfoy como um dardo. Este mal teve tempo de fugir. Harry fez uma curva brusca e manteve a vassoura bem segura. Cá embaixo alguns dos colegas batiam entusiasticamente palmas. Não tens aqui o Crabbe nem o Goyle para te servirem de guarda-costas, Malfoy, disse o Harry. O mesmo pensamento parecia ter cruzado a mente de Malfoy. Apanha se fores capaz, gritou ele, atirando ao ar a bola de vidro que começou a descer direito ao chão. Harry inclinou a vassoura para trás e dirigiu-a para baixo. Um segundo depois descia a toda a velocidade detrás da bola. O vento assobiava-lhe aos ouvidos. A centímetros do chão agarrou-a, mesmo a tempo de pôr a vassoura direita e pousá-la delicadamente no relvado com o lembrador a salvo, na mão. Harry Potter! O seu coração começou a bater com toda a força. A professora McGonagall vinha a correr na direção deles. Os pés de Harry tremiam. Nunca, em todos estes anos em Hogwarts! A professora McGonagall quase não conseguia falar com o choque e os óculos faiscavam de ira. Como te atreves? Podias ter partido o pescoço. Ele não teve culpa, professora. Cale-se, menina Pátil. Mas o mal foi... Chega, Ron Weasley. Potter, venha imediatamente comigo. Harry viu pelo canto do olho o ar triunfante de Malfoy, Crabbe e Goyle, enquanto seguia, meio entorpecido, a professora McGonagall até ao castelo. Ia com certeza ser expulso. Era o que ia acontecer. Queria dizer qualquer coisa para se defender, mas parecia ter-lhe acontecido algo estranho à voz. A professora McGonagall avançava sem sequer olhar para ele. Harry teve de se apressar para conseguir apanhá-la. Tinha-a feito bonita. Nem chegará 2 semanas. Dentro de 10 minutos ia estar a fazer as malas. E o que diriam os Dursleys quando o vissem aparecer-lhes de novo à porta? Subiram os degraus da entrada, os da escadaria de mármore, e a professora McGonagall continuava a não lhe dirigir a palavra. Abriu violentamente as portas e percorreu os corredores com Harry atrás dela num passo rápido e infeliz. Talvez fosse levá-lo à presença de Dumbledore. Lembrou-se de Hagrid expulso, mas a quem foi permitido ficar como guarda dos campos. Talvez ele pudesse ser assistente do Hagrid, mas o estômago contorceu-se perante a ideia de ver o Ron e os outros tornarem-se feiticeiros, enquanto ele andava por ali transportando o saco do Hagrid. A professora McGonagall parou à porta de uma sala de aula. Entreabriu-a e enfiou lá dentro a cabeça. Desculpe, professor Flitwick, posso roubar-lhe o Wood por uns minutos? Wood? Pensou Harry confuso. Seria o Wood, madeira. Um pau com que ia bater-lhe? Mas afinal o Wood era uma pessoa, um rapaz corpulento do 5º ano que saiu da aula do Flitwick com um ar baralhado. Atrás de mim, vocês os dois, disse a professora McGonagall, e eles assim fizeram, seguindo-a pelo corredor fora, o Wood olhando cheio de curiosidade para Harry. Aqui. A professora McGonagall fez-lhes sinal para que entrassem numa sala de aula vazia, onde Peeves, o fantasma, estava a escrever obscenidades no quadro. Fora daqui, Peeves, rosnou ela. Peeves atirou o giz para um caixote de lata que ressoou fortemente e saiu a praguejar. McGonagall fechou a porta e voltou-se para os 2 rapazes. Potter, este é Oliver Wood. Wood, encontrei-te um seeker. A expressão de Wood mudou da confusão para uma satisfação imensa. Está a falar a sério, professora? O mais a sério que é possível, disse a professora McGonagall, rápida e confiante. O rapaz tem um dom natural, nunca vi nada assim. Foi a tua primeira vez numa vassoura, Potter? Harry acenou afirmativamente. Não tinha a menor ideia do que estava a passar-se, mas não lhe parecia que estivesse para ser expulso, e começou a pouco e pouco a sentir de novo as pernas. Ele agarrou qualquer coisa com a mão, depois de um mergulho de 1,5 m, disse a professora McGonagall ao Wood. Não fez um único arranhão, nem Charlie Weasley o teria conseguido. Wood tinha agora a expressão de quem acabava de ver realizados todos os seus sonhos.
Alguma vez viste um jogo de Quidditch, Potter? Perguntou excitado. O Wood é o capitão do clube dos Gryffindor, explicou ela. Ele até tem a estatura de um Seeker, disse o Wood, que andava à volta de Harry a observá-lo. Leve, rápido. Temos de lhe arranjar uma boa vassoura, professora. Uma Nimbus 2000 ou uma Clean Sweep 7, não acha? Eu vou falar com o professor Dumbledore e ver se conseguimos tornear essa regra do primeiro ano. Bem precisamos de um clube melhor do que o do ano passado. Humilhados no último campeonato pelos Slytherin, nem consegui olhar Severus Snape nos olhos durante várias semanas. A professora McGonagall examinou rigorosamente Harry por cima dos óculos. Quero ouvir dizer que treinas a sério, Potter, ou posso mudar de ideias sobre o castigo. Em seguida sorriu-lhe abertamente. O teu pai ficaria muito orgulhoso, disse. Ele também era um excelente jogador de Quidditch. Estás a gozar? Era a hora do jantar e Harry tinha acabado de relatar ao Ron todos os acontecimentos. Ron tinha um pedaço de bife e empadão de batata a meio do caminho da boca, mas esquecera-se deles por completo. Seeker, disse. Mas os primeiros anos nunca... Tu deves ser o jogador mais novo em cerca de... Um século, completou Harry, começando a comer o empadão. Sentia-se esfomeado depois de toda a excitação daquela tarde, disse-me Wood. Ron estava tão pasmado, tão aparvalhado, que não parava de olhar para o amigo. Começo a treinar para a semana, disse ele. Mas não contes nada a ninguém. O Wood quer manter isso em segredo. Fred e George Weasley chegaram naquele momento ao salão, reconheceram Harry e comentaram de imediato. Boa, disse o George em voz baixa. O Wood contou-nos. Nós também fazemos parte da equipa como Beaters. Não tenho dúvidas de que este ano vamos ganhar a taça de Quidditch, disse o Fred. Nunca mais ganhámos desde que o Charlie se foi embora, mas este ano a equipa vai ser brilhante. Tu deves ser mesmo bom, Harry. O Wood estava quase aos saltos quando nos falou de ti. Bem, mas temos que ir indo. Lee Jordan acha que encontrou uma nova passagem secreta para sair da escola. Espero que não seja aquela atrás da estátua do Gregory, o bajulador, que nós descobrimos na primeira semana. Até logo. Fred e George mal tinham acabado de sair quando apareceu alguém muito pouco bem-vindo. Malfoy, escoltado por Crabbe e Goyle. Estás a tomar a tua última refeição, Potter? Quando apanhas o comboio que te vai levar de novo aos Muggles? Estás muito mais corajoso agora, com os 2 pés no chão e os teus pequenos amigos ao lado, disse Harry com frieza. Crabbe e Goyle não tinham nada de pequeno, mas como a mesa principal estava cheia de professores, nenhum deles pôde reagir, limitando-se, portanto, a estalar os dedos, lançando a Harry um olhar ameaçador. Entendo-me contigo noutra altura, disse Malfoy. Hoje mesmo, se quiseres. Um duelo de feiticeiros, só com varinhas, sem contacto. Qual é o problema? Nunca ouviste falar de um duelo de varinhas? É claro que sim, disse Ron, rodeando a questão. Eu sou o segundo dele. Quem é o teu? Malfoy olhou... Malfoy olhou para Crabbe e Goyle, como que a medi-los. Crabbe, disse. À meia-noite, está certo? Encontramo-nos na sala dos troféus, que está sempre aberta. Quando Malfoy se afastou, Ron e Harry olharam um para o outro. O que é um duelo de feiticeiros? Perguntou Harry. E o que é isso de seres o meu segundo? Bem, o segundo está lá para te substituir se tu morreres, disse o Ron com toda a naturalidade, começando finalmente a comer o empadão já frio. Mas ao reparar no olhar do Harry, acrescentou rapidamente. Mas só se morre nos duelos a sério, com verdadeiros feiticeiros. O máximo que tu e o Malfoy podem conseguir é lançar faíscas um ao outro. Nenhum dos dois tem conhecimentos suficientes de magia para fazer realmente mal. Aposto que ele estava à espera que tu o recusasses. E se eu fizer o gesto com varinha e não acontecer nada? Deita ao chão e dá-lhe um soco no nariz, foi a sugestão do Ron. Desculpem, voltaram-se os dois e olharam. Era Hermione Granger. Já não se pode comer em paz nesta instituição, resmungou o Ron. Hermione fingiu não ter ouvido e dirigiu-se ao Harry. Não pude deixar de escutar o que tu e o Malfoy estavam a dizer. Aposto que não pudeste mesmo, voltou a resmungar o Ron. E não deves andar a passear pela escola à noite.
Pensa nos pontos que vais fazer perder aos Gryffindor se fores apanhado, que é o mais certo. É uma atitude de grande egoísmo da tua parte. E tu não tens nada a ver com isso, disse Harry. Adeusinho, disse o Ron. Mas a verdade é que aquela não era a melhor maneira de acabar o dia, pensou Harry, enquanto se mantinha acordado à espera que o Dean e o Seamus adormecessem. O Neville ainda não voltara da ala hospitalar. O Ron tinha passado toda a noite a dar-lhe conselhos tais como: se ele tentar rogar-te uma praga, esquiva-te, porque eu não me lembro de como se faz para a bloquear. Havia bastantes possibilidades de serem apanhados pelo Filch ou pela gata Mrs. Norris, e Harry achava que estava a abusar um pouco da sorte, quebrando 2 regras no só dia. Por outro lado, o ar cínico do Malfoy não lhe saía da cabeça, e esta era a sua grande oportunidade de o vencer cara a cara. Não podia desperdiçá-la. 11h30, murmurou o Ron finalmente. É melhor irmos indo. Saltaram para os roupões num abrir e fechar de olhos. Pegaram nas varinhas e esgueiraram-se da camarata do alto da torre pelas escadas de caracol até à sala comum dos Gryffindor. Na lareira crepitavam ainda algumas achas, cuja luz tênue transformava os caldeirões em estranhas sombras negras. Estavam quase a chegar junto do buraco atrás do retrato, quando uma voz se fez ouvir, vinda da cadeira mais próxima deles. Não posso acreditar que vais mesmo fazer isto, Harry. Acendeu-se uma luz. Era Hermione Granger, que dentro do seu roupão cor-de-rosa ostentava um ar carrancudo. Vai imediatamente para a tua cama, disse o Ron, furioso. Eu por pouco dizia ao teu irmão, respondeu agressiva Hermione. O Percy é chefe de departamento e acabava logo com isto. Harry tinha dificuldade em admitir que alguém pudesse ser tão interferente. Anda, disse ele ao Ron. Empurrou o retrato da dama gorda e passou pelo buraco. Mas Hermione não estava disposta a desistir com essa facilidade toda. Seguiu Ron pelo buraco, matraqueando-os numa voz sibilante que lembrava um ganso zangado. Vocês não se preocupam com os Gryffindor, só pensam em vocês próprios. Eu não quero que o Slytherin ganhe a taça e vocês os dois vão conseguir perder todos os pontos que eu ganhei para eles com a professora McGonagall por conhecer os feitiços das mutações. Vai-te embora. Está bem, mas eu avisei-vos. Lembrem-se disso amanhã, quando vos meterem no comboio de regresso a casa. Vocês são tão... Mas ficaram ambos sem saber o que eram, porque Hermione, que se virara para o retrato da dama gorda, dera consigo em frente de um quadro vazio. A dama gorda tinha ido fazer uma visita noturna e Hermione estava fechada do lado de fora da torre dos Gryffindor. O que é que eu vou fazer agora? Perguntou com a sua voz esganiçada. Problema teu, disse o Ron. Nós temos de ir se não chegamos atrasados. Ainda não tinham atingido o fundo do corredor quando Hermione os apanhou. Vou com vocês, disse. Não vens, não. Pensam que vou ficar aqui à espera que o Filch me descubra? Se ele nos encontrar aos 3, eu digo a verdade, que estava a tentar fazer-vos voltar para trás comigo. Tu tens cá uma lata, disse o Ron em voz alta. Calem-se os dois, interrompeu Harry. Ouvi qualquer coisa. Era uma espécie de funga dela. Mrs. Norris? Sussurrou o Ron, tentando vislumbrar algo na escuridão. Não era Mrs. Norris. Era o Neville, que estava todo enrolado no chão, num sono profundo, e que acordou subitamente quando eles se aproximaram. Graças a Deus, encontraram-me. Estou aqui há horas. Esqueci-me da palavra de senha para chegar ao quarto. Fala baixo, Neville. A senha é focinho de porco, mas neste momento não te serve nada. A dama gorda saiu do retrato e foi dar um passeio. Como está o teu braço? Perguntou Harry. Ótimo, disse o Neville mostrando. A Madame Pomfrey tratou dele num minuto. Bem, olha, Neville, nós temos de ir tratar de um assunto. Vemo-nos mais tarde. Não me deixem aqui, pediu o Neville, pondo-se de pé. Não quero ficar sozinho. O Barão Sangrento já passou por mim 2 vezes. Ron consultou o relógio e lançou um ar furioso a Hermione e a Neville. Se algum de nós for apanhado, não descanso enquanto não aprender aquela praga dos maus espíritos que o Quirrell nos falou para lançar sobre vocês. Hermione abriu a boca, provavelmente para dizer ao Ron como era a praga dos maus espíritos. Mas Harry fez-lhe sinal para se calarem e prosseguirem.
Correram os corredores descobertos por barras de luar que entravam pelas claraboias. De cada vez que eram iluminados, Harry esperava esbarrar com Filch ou com a gata, Mrs. Norris, mas tiveram sorte. Subiram a grande velocidade uma escada que levava ao terceiro andar e foram em bicos dos pés até à sala dos troféus. Malfoy e Crabbe ainda não tinham chegado. Os cofres de cristal dos troféus brilhavam quando o luar os iluminava. Taças, medalhas, pratos e estatuetas de ouro e prata cintilavam no escuro. Eles deslocaram-se, encostados às paredes, com os olhos postos nas portas de ambas as extremidades da sala. Harry pegou na varinha, não fosse o Malfoy saltar-lhe à frente quando ele menos esperasse para começar a luta. Ele está atrasado. Talvez à última hora tenha tido medo, suspirou o Ron. Nesse momento, um barulho na sala ao lado fê-los sobressaltarem-se. Harry tinha acabado de erguer a varinha quando ouviu uma voz. E não era a do Malfoy. Cheira, cheira, minha linda. Eles devem estar escondidos para aí num canto. Era Filch a falar com a gata, Mrs. Norris. Foram tomados de pânico. Harry fez sinais desesperados aos outros três para que o seguissem o mais depressa possível. Escaparam à socapa pela porta para bem longe da voz de Filch. O manto do Neville tinha acabado de varrer a esquina quando ouviram Filch entrar na sala dos troféus. Eles estão por aqui, de certeza, ouviram-no resmungar. Provavelmente escondidos. Por este lado, disse Harry aos outros, e cheios de medo começaram a descer uma longa galeria cheia de armaduras. Ouviram o Filch aproximar-se. Subitamente o Neville deu um grito de pavor e desatou a correr. Tropeçou, embrulhou-se no Ron e os dois foram cair sobre uma armadura de ferro. O barulho foi tal que poderia ter acordado toda a gente no castelo. Corram! Gritou Harry, e os quatro desembestaram a toda a velocidade, sem sequer olhar para trás e ver se Filch os seguia ou não. Viraram na ombreira e galgaram um corredor atrás do outro com Harry à frente sem ter a mínima ideia de onde estavam nem para onde iam. Passaram através de uma tapeçaria e encontraram-se numa passagem secreta. Deslocaram-se a grande velocidade através dela e foram dar perto da sala de aula de encantamentos, que sabiam ficar a milhas da sala dos troféus. Acho que os despistámos, disse Harry, que mal conseguia respirar, encostando-se à parede fria e limpando a testa. O Neville estava dobrado para a frente, arfando com a sua respiração de asmáticos. Eu disse-vos, suspirou Hermione, agarrando-se ao peito onde sentiram uma pontada. Eu disse-vos. Temos de voltar à torre dos Gryffindor, afirmou o Ron, o mais depressa possível. O Malfoy passou-te uma rasteira, disse Hermione ao Harry. Percebeste isso ou ainda não? Ele não tinha a menor intenção de ir ter contigo. Por outro lado, Filch sabia que alguém ia estar na sala dos troféus. O Malfoy deve tê-lo avisado. Harry pensou que muito provavelmente ela tinha toda a razão, mas achou melhor não lhe o dizer. Vamos embora. Não ia ser tão simples como isso. Não tinham dado nem 12 passos quando uma maçaneta girou ruidosamente e algo saiu aos tiros de uma sala de aula mesmo em frente. Era Peeves, que dera pela presença deles e ficara deliciado. Cala-te, Peeves, se faz favor. Ainda consegues que nos expulsem? Peeves deu uma gargalhada vitoriosa. A vaguear por aqui à meia-noite, novatozinhos. Vão ser apanhados. Não se tu não nos entregares, Peeves. Por favor. Eu devia dizer ao Filch. Devia sim. Disse o Peeves com um tom de voz virtuoso que contrastava com o maquiavélico brilho nos olhos. É para o vosso bem. Sai da frente, disse asperamente Ron, cometendo o grave erro de lhe dar um encontrão. Alunos fora da cama, berrou Peeves. Alunos fora da cama no corredor dos encantamentos. Passando por debaixo do Peeves, todos eles lançaram uma corrida de vida ou morte até ao fim do corredor, onde foram esbarrar com uma porta fechada. Pronto, resingou Ron, enquanto empurrava inutilmente a porta. Estamos feitos. Desta vez é que é o fim. Ouviram-se passos. Era o Filch que corria a toda a velocidade aos gritos de Peeves. Façam qualquer coisa, disse rispidamente Hermione, que agarrando na varinha de Harry, bateu com ela na fechadura, murmurando Alohomora! A fechadura fez um clique e a porta abriu-se de par em par. Entraram todos de roldão e ficaram empilhados com os ouvidos encostados à porta. Para onde foram eles, Peeves? Perguntou o Filch. Diz lá.
Por favor, também se usa. Não me chateies, Peeves. Para que lado foram? Não digo nada enquanto não me pedis por favor, disse o Peeves na sua voz irritante e monocórdica. Está bem, por favor. Nada. Eu disse que não dizia nada enquanto não pedisses por favor. E ficaram a ouvir a voz do Peeves a rir-se e a do Filch a praguejar, cheio de raiva. Ele pensa que esta porta está fechada à chave, murmurou o Harry. Julgo que estamos a salvo. Quieto, Neville. Porque o Neville estava havia quase um minuto a puxar-lhe insistentemente pela manga do roupão do Harry. O que é? Harry voltou-se e viu claramente o que era. Por momentos pareceu-lhe que tinha entrado num pesadelo. Era demais para ele, depois de tudo aquilo por que já passara. Não estavam numa sala, como haviam imaginado, e sim num corredor. O corredor proibido do terceiro andar. E agora sabiam qual o motivo por que era proibido. Estavam a olhar diretamente para os olhos de um cão monstruoso. Um cão que enchia o espaço que ia do chão ao teto. Tinha 3 cabeças, 3 pares de olhos enlouquecidos, 3 narizes, contorcendo-se num frêmito em direção a eles, 3 bocas pavorosas, a saliva pendendo como cordas dos dentes aguçados e amarelos. Estava parado com os 6 olhos fixos neles, e Harry sabia que se ainda não estavam todos mortos, isso devia-se ao facto de o animal ter sido apanhado de surpresa. Mas sabia também que ele estava a refazer-se rapidamente do seu espanto, e não havia dúvidas sobre o significado daquelas mandíbulas descomunais. Tateando, Harry procurou a fechadura. Entre o Filch e a morte, escolhia o Filch. Caíram para trás. Harry fechou a porta com toda a força e correram, quase voaram, pelos corredores na direção oposta. O Filch tinha ido certamente procurá-los noutro lugar, porque não voltaram a encontrá-lo, mas também não se preocuparam muito com isso. Tudo o que queriam era afastar-se o mais possível daquele monstro. Só pararam de correr quando chegaram junto do retrato da Dama Gorda no 7º andar. Mas por onde é que vocês têm andado? Perguntou ela, olhando para os roupões que lhe caíam tortos dos ombros e para as caras afogueadas e cheias de suor. Não se preocupe, focinho de porco, repetiu Harry, e o retrato, balançando para a frente, deu-lhes passagem. Subiram para a sala comum e caíram cansados e a tremer sobre os cadeirões. Houve um período em que ninguém falou. O Neville, com efeito, tinha um ar de quem nunca mais iria abrir a boca em toda a sua vida. Qual será a ideia deles de manter uma coisa daquelas aqui fechada na escola? Disse por fim Ron. Se algum cão precisa de exercício é aquele, de certeza absoluta. Hermione recuperara tanto o fogo como o mau humor. Vocês não usam mesmo os olhos, pois não? Disse com a sua natural agressividade. Não viram onde é que ele estava sentado? No chão? Sugeriu Harry. Eu não olhei para as patas dele. Estava demasiado assustado com as cabeças. Não era o chão. Ele estava sentado em cima de um alçapão, obviamente a guardar qualquer coisa. Hermione levantou-se, fixando-os. Espero que estejam satisfeitos convosco. Podíamos ter morrido todos, ou pior, sermos expulsos. Agora, se não se importem, vou deitar-me. Ron ficou a olhar para ela de boca aberta. Não nos importamos, disse. Até parece que levamos à força, não é? Mas Hermione dera a Harry muito que pensar enquanto regressava à cama. O cão estava a guardar qualquer coisa. O que é que o Hagrid tinha dito? Que Gringotts era o lugar mais seguro para guardar algo secreto, com exceção talvez de Hogwarts? Harry tinha a sensação de que acabava de descobrir onde se encontrava naquele momento o pacotezinho de aspecto sujo do cofre 713.